Antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês. E depois que assistir, comente qual foi o relato que você mais gostou. Era uma noite de lua nova, quando a senhora Valdira terminou de recolher as galinhas no terreiro. Aos 60 e poucos anos, ela tinha o costume de fazer tudo certinho antes de se recolher, mesmo morando sozinha naquela casinha de pau a pique, no meio do sertão. A propriedade ficava a uns 3 quilômetros da cidade mais próxima, cercada por mata fechada de um lado e pasto do outro. Valdira vivia ali há mais de 20 anos, desde que o marido morreu, e nunca teve medo de coisa nenhuma. Dizia que quem vive direito não precisa temer nem bicho nem gente. Naquela noite, porém, alguma coisa estava diferente. Os cachorros andavam inquietos, farejando o ar e gemendo baixinho. As galinhas também pareciam nervosas, se empoleirando mais cedo que de costume. Até o galo velho, que sempre cantava orgulhoso ao anoitecer, estava calado como se tivesse perdido a voz. Valdira terminou de trancar o galinheiro e seguiu para casa, carregando a lamparina que usava para iluminar o caminho. O gerador ela só ligava quando realmente precisava, para economizar combustível. A luz fraca dançava nas paredes de barro, criando sombras que pareciam se mexer sozinhas. Durante o jantar, ela notou que até mesmo os grilos pareciam mais quietos que o normal. O silêncio era perturbador, quebrado apenas pelo barulho do vento nas folhas das árvores e pelo ocasional mugido distante de alguma res perdida no pasto. Ao entrar na cozinha, ela pousou a lamparina sobre a mesa e começou a preparar o jantar. Era sempre a mesma rotina: esquentar o feijão que sobrou do almoço, fazer um café forte e comer com um pedaço de queijo que ela mesma fabricava. Simples, mas satisfatório para uma mulher que aprendeu desde cedo que a vida não dá moleza para ninguém. Foi quando começou a ouvir os ruídos. Primeiro foi um rangido leve vindo do forro da casa, como se alguém estivesse caminhando devagar lá em cima. Valdira parou de mexer o feijão e prestou atenção. O som se repetiu, mais claro desta vez. Passos lentos e pesados, como de alguém que não queria ser ouvido, mas não conseguia evitar fazer barulho. Deve ser algum bicho que entrou no forro, pensou ela, tentando se acalmar. Gambá ou coati eram comuns na região, sempre procurando abrigo nas casas abandonadas ou pouco movimentadas. Mas nunca tinha acontecido na casa dela. Mas os passos continuaram, agora seguindo um padrão estranho. 3 passadas para frente, uma pausa longa, 3 passadas para trás. E assim sucessivamente, como se algo estivesse medindo o espaço lá em cima, calculando distâncias. O barulho durou quase 1 hora. Valdira tentou ignorar, mas era impossível se concentrar em qualquer coisa. Era como se quem quer que estivesse lá em cima quisesse ser notado, quisesse que ela soubesse da sua presença. Valdira desligou o fogão e pegou a lamparina, decidida a investigar. Subiu na banqueta da cozinha e empurrou uma das tábuas do forro que já estava meio solta. A luz da chama iluminou apenas poeira e teias de aranha antigas. Nenhum sinal de bicho ou qualquer coisa que pudesse explicar o barulho. Quando desceu da banqueta, os passos tinham parado completamente. Um silêncio pesado tomou conta da casa, mais opressivo que antes. Era como se até mesmo o vento tivesse parado de soprar. Valdira tentou voltar para o jantar, mas não conseguia se concentrar. Alguma coisa não estava certa. Era como se a própria casa estivesse diferente, como se as paredes tivessem se estreitado e o teto baixado alguns centímetros. Até o cheiro parecia estranho. Um odor meio doce, meio pútrido, que ela não conseguia identificar. Foi então que ela notou a sombra. Na parede da sala, projetada pela luz da lamparina que havia deixado na cozinha, uma silhueta humana se movia devagar. Mas não havia ninguém ali para criar aquela sombra.
Valdira olhou ao redor, tentando encontrar uma explicação lógica. Talvez algum galho de árvore balançando na janela ou algum objeto que não tinha visto. Nada. A sombra continuava se movendo, agora de forma mais definida. Era claramente a figura de uma pessoa, mas distorcida, como se fosse muito alta e magra demais para ser normal. Os braços pareciam se estender além do que seria humanamente possível. E a cabeça tinha um formato estranho, alongado para cima como se tivesse sido esticada. O mais perturbador era que a sombra parecia estar olhando diretamente para ela. Mesmo sendo apenas uma projeção na parede, Valdira podia sentir o peso do olhar. Uma sensação de estar sendo examinada, avaliada. Valdira sentiu um frio na espinha, que não tinha nada a ver com a temperatura da noite. Pegou a lamparina e se dirigiu para a parede onde a sombra estava projetada. Quando a luz se aproximou, a sombra desapareceu instantaneamente, como se nunca tivesse existido. "Meu Deus do céu", murmurou ela, fazendo o sinal da cruz. "Que negócio é esse?" Foi nesse momento que ouviu a batida na porta. 3 pancadas secas, pausadas, como se alguém estivesse usando os nós dos dedos para bater. Valdira ficou paralisada. Quem poderia ser aquela hora, no meio do nada? Os vizinhos mais próximos moravam a mais de 1 quilômetro e ninguém costumava fazer visitas após o anoitecer. Além disso, não tinha ouvido nenhum barulho de carro ou cavalo se aproximando. As batidas se repetiram. 3 pancadas, pausa, 3 pancadas. Exatamente o mesmo padrão dos passos que tinha ouvido no forro. "Quem é?" gritou Valdira da cozinha sem se aproximar da porta. Silêncio. Ela esperou alguns minutos, o coração batendo forte no peito. O silêncio era completo. Nem mesmo os cachorros estavam latindo, o que era muito estranho. Eles sempre latiam quando alguém se aproximava da casa, mesmo que fosse uma pessoa conhecida. Depois, com cuidado, se aproximou da janela da sala e tentou olhar para fora. A noite estava muito escura, sem nenhuma estrela visível, e a luz da lamparina não alcançava além da varanda. Era como se a escuridão fosse sólida, impenetrável. Mais uma sequência de batidas, agora mais insistentes, mais urgentes. Valdira decidiu não abrir. Alguma coisa lhe dizia que seria uma péssima ideia. Havia algo na maneira como as batidas soavam que não parecia normal. Eram muito precisas, muito calculadas, como se fossem feitas por alguém que estava seguindo um roteiro. Em vez disso, gritou novamente: "Quem é que está aí? Se não responder, não vou abrir, não." Uma voz respondeu do outro lado da porta. Era uma voz de mulher, mas estranha, como se viesse de muito longe ou de dentro d'água. "Sou eu, Valdira. Abre aí que preciso falar com você." Valdira franziu a testa. A voz não pertencia a nenhuma pessoa conhecida, mas havia algo familiar nela, como se já tivesse ouvido em algum lugar, talvez em um sonho esquecido. Era uma familiaridade perturbadora que despertava memórias que ela não conseguia identificar claramente. "Quem é você? Me fala seu nome direito." "Você sabe quem eu sou", respondeu a voz, agora mais clara, mas ainda estranha. "Sempre soube, só esqueceu por um tempo." Um calafrio percorreu o corpo de Valdira. Havia algo terrivelmente errado com aquela situação. A voz parecia conhecê-la intimamente, mas ela tinha certeza absoluta de que nunca a tinha ouvido antes. E por que a pessoa não se identificava adequadamente? Por que falava por enigmas? "Se você me conhece mesmo, então me fala alguma coisa que só quem me conhece saberia." Houve uma pausa longa, e Valdira começou a achar que a pessoa tinha ido embora. Mas então a voz voltou mais próxima desta vez, como se quem estivesse falando tivesse encostado a boca na porta. "Lembra da boneca de pano que você tinha quando era pequena? A que sua mãe fez com retalhos da saia azul?" O sangue de Valdira gelou. Ninguém sabia daquela boneca. Ela tinha sido destruída em um incêndio quando Valdira tinha apenas 7 anos, muito antes de conhecer qualquer uma de suas amigas atuais.
A única pessoa que poderia saber dela seria alguém da família, mas todos já tinham morrido. "Como você sabe disso?" perguntou com a voz trêmula. "Porque eu estava lá, Valdira. Eu sempre estive." Valdira decidiu não abrir a porta de jeito nenhum. Havia algo profundamente perturbador naquela conversa, algo que mexia com memórias antigas que ela preferia manter enterradas. Foi para o quarto, trancou a porta por dentro e se sentou na cama, segurando a lamparina com as mãos trêmulas. Os cachorros tinham começado a fazer um barulho estranho lá fora. Não era latido, era mais parecido com gemidos de dor, como se estivessem sofrendo. Valdira conhecia aqueles cachorros há anos e nunca tinha ouvido eles fazerem um som assim. As batidas na porta da frente pararam, mas logo começaram outras batidas, agora na janela do quarto. A mesma sequência, 3 pancadas. Pausa, 3 pancadas. Era como se quem quer que fosse tivesse identificado exatamente onde ela estava e decidido continuar a perseguição. Valdira não ousou olhar pela janela. Ficou encolhida na cama, rezando baixinho e tentando ignorar o som. Mas as batidas não paravam. Passaram para a outra janela, depois para a porta dos fundos, depois voltaram para a frente. Era como se alguém estivesse dando volta na casa, testando todas as possíveis entradas, procurando o ponto mais fraco. Durante esse tempo, a voz continuou falando, sempre do lado de fora da janela ou porta onde as batidas estavam acontecendo. Falava sobre coisas que só alguém muito próximo de Valdira poderia saber. O nome do primeiro namorado que ela teve, a receita secreta de doce de leite que sua avó tinha lhe ensinado, o lugar onde ela costumava se esconder quando era criança e queria ficar sozinha. Cada revelação era como um soco no estômago. Como era possível que alguém soubesse de tantos detalhes íntimos de sua vida? E por que estava usando essas informações de uma forma tão ameaçadora? Por volta da meia-noite, tudo ficou silencioso novamente. Os cachorros pararam de gemer, as batidas cessaram, até mesmo os grilos se calaram. Era um silêncio absoluto, quase opressivo, como se o mundo inteiro tivesse parado de respirar. Valdira não conseguiu dormir. Ficou sentada na cama, atenta a qualquer ruído, repassando mentalmente tudo o que tinha acontecido. Nada fazia sentido. Quem poderia conhecer tantos detalhes de sua vida? E por que apareceria agora, depois de tantos anos vivendo em paz? Às 3 da manhã, ouviu um barulho diferente. Não eram batidas desta vez. Era o som de algo sendo arrastado pelo chão, do lado de fora da casa. Um som áspero, como se algo pesado estivesse sendo puxado pela terra. O som durou quase 1 hora, circulando a casa várias vezes. Às vezes parava bem embaixo da janela do quarto, e Valdira podia ouvir uma respiração pesada, ofegante, como se o esforço de arrastar o que quer que fosse estivesse sendo muito grande. Só quando o primeiro raio de sol começou a clarear o horizonte é que Valdira se sentiu segura o suficiente para se levantar e dar uma olhada lá fora. Quando abriu a porta da frente, quase desmaiou com o que viu. No chão de terra batida da varanda havia pegadas. Mas não eram pegadas normais, eram muito grandes, com dedos longos demais, e pareciam ter sido feitas por pés descalços. O mais perturbador era que as pegadas não levavam a lugar nenhum, apareciam na varanda e simplesmente desapareciam, como se a pessoa tivesse se dissolvido no ar. Mas não era só isso. Havia também marcas de algo sendo arrastado. Sulcos profundos na terra que formavam um padrão circular ao redor da casa. Como se alguém tivesse passado a noite inteira arrastando algo pesado, dando voltas e mais voltas. Valdira seguiu as pegadas que contornavam a casa. Elas estavam em todos os lugares onde as batidas tinham acontecido. Nas janelas, na porta dos fundos, na varanda da frente. Sempre o mesmo padrão. Apareciam do nada e desapareciam no nada. Mas o que mais a assustou
Foi encontrar pegadas idênticas no quintal, embaixo da janela do seu quarto. Quem quer que fosse, tinha ficado ali parado por um longo tempo. Havia várias marcas sobrepostas no mesmo lugar, como se a criatura tivesse permanecido imóvel, observando, estudando. Perto das pegadas havia também outras marcas estranhas na terra. Círculos pequenos, como se alguém tivesse fincado uma vara no chão repetidas vezes. E havia algo mais, um odor estranho. O mesmo cheiro doce e pútrido que ela tinha sentido dentro de casa na noite anterior. Valdira passou o dia inteiro tentando encontrar uma explicação lógica para o que tinha acontecido. Talvez fosse algum morador de rua que estava passando pela região, ou alguém perdido que estava procurando ajuda. Mas as pegadas eram impossíveis de ignorar, e aquela voz continuava ecoando em sua mente. Durante o dia, ela notou outros sinais estranhos. Os cachorros tinham desaparecido completamente. Não havia nem rastro deles. As galinhas estavam extremamente agitadas, se recusando a sair do galinheiro, mesmo quando ela trouxe a ração. E havia algo diferente nas árvores ao redor da casa. Algumas folhas tinham ficado amarelas da noite para o dia, como se tivessem sido tocadas por alguma coisa que sugava a vida delas. Mais estranho ainda, Valdira começou a ter flashes de memórias que não conseguia identificar. Imagens fragmentadas de uma menina correndo pela mata, uma voz chamando seu nome, uma sensação de terror absoluto. Eram memórias que pareciam antigas, muito antigas, mas ela não conseguia situá-las em nenhum momento específico de sua vida. Na segunda noite, ela decidiu ficar acordada e esperar. Preparou um café bem forte, deixou a lamparina acesa na mesa da cozinha e se sentou numa cadeira de onde conseguia ver tanto a porta da frente quanto a janela lateral. Desta vez, ela queria entender o que estava acontecendo. Por volta das 10 horas, começou a perceber mudanças sutis no ambiente. O ar ficou mais denso, mais difícil de respirar. A chama da lamparina começou a tremular mesmo sem vento, e havia aquele cheiro novamente, doce e pútrido como flores morrendo. Às 11 horas, as sombras na casa começaram a se comportar de forma estranha. Mesmo com a lamparina parada na mesa, as sombras nas paredes pareciam se mover por conta própria, criando formas que não correspondiam a nenhum objeto real na sala. Por volta das 11h30, os eventos da noite anterior começaram a se repetir. Primeiro, os sons no forro, os mesmos passos medidos, 3 para frente, pausa, 3 para trás. Depois, as batidas na porta. 3 pancadas na porta, pausa, 3 pancadas, exatamente como na noite anterior. Valdira se levantou devagar e se aproximou da porta, mas não abriu. Sua curiosidade estava brigando com seu instinto de preservação. "Quem é?" perguntou, tentando manter a voz firme. "Sou eu, Valdira. Você sabe quem eu sou." Era a mesma voz da noite anterior. Feminina, distante, familiar e estranha ao mesmo tempo. Mas desta vez, Valdira prestou mais atenção aos detalhes. A voz não apenas soava como se viesse de longe. Ela parecia ecoar, como se a pessoa estivesse falando dentro de um túnel ou caverna. "Não, eu não sei. Me fala seu nome." "Meu nome você conhece desde pequena. Sempre estive aqui, esperando você crescer, esperando você ficar sozinha." Valdira sentiu um nó no estômago. Havia algo naquela frase que despertava um terror primordial, uma memória ancestral de perigo. Era como se uma parte muito antiga de seu cérebro estivesse gritando para ela correr, se esconder, fazer qualquer coisa menos continuar aquela conversa. "O que você quer?" perguntou, encostando o ouvido na porta. "Quero entrar, Valdira. Está na hora de você se lembrar." "Lembrar de quê?" "De quem você realmente é, de onde você veio, do que aconteceu naquela noite." "Que noite?" Silêncio. Valdira esperou, mas não houve resposta. O silêncio se estendeu por tanto tempo que ela começou a achar que a pessoa tinha ido embora. Mas então,
Ouviu passos se afastando da varanda, passos que faziam um som diferente do normal, como se quem estivesse caminhando não tocasse completamente o chão. Pegou a lamparina e foi até a janela, tentando ver alguma coisa. A luz fraca não revelava nada além das sombras das árvores balançando no vento, mas ela teve a impressão de ver movimentos que não correspondiam ao vento. Sombras que se moviam na direção oposta, formas que pareciam deslizar entre as árvores. Foi quando ouviu a voz novamente, mas desta vez vinda de dentro da casa. Valdira! Ela se virou rapidamente, o coração disparado. A voz tinha vindo da direção do corredor que levava aos quartos, mas ela tinha certeza absoluta de que não havia ninguém ali. Todas as portas estavam fechadas, todas as janelas trancadas. Valdira, venha cá. A voz estava mais próxima agora, como se viesse do próprio quarto dela. Valdira segurou a lamparina com força e começou a andar devagar na direção do corredor. Cada passo parecia ecoar na casa silenciosa, e ela tinha a impressão de que outras pegadas ecoavam junto com as suas, como se alguém estivesse caminhando ao seu lado. Quando chegou à porta do quarto, viu que ela estava entreaberta. Tinha certeza de que a tinha fechado antes de vir para a cozinha. Com a mão trêmula, empurrou a porta completamente. O quarto estava diferente. A cama, que ela sempre arrumava pela manhã, estava desfeita. As cobertas estavam jogadas para o lado, como se alguém tivesse acabado de se levantar. Mas não era só isso. Havia uma depressão no colchão, como se alguém tivesse estado deitado ali por horas. E havia algo mais. Na penteadeira, alguns objetos tinham sido movidos. O espelho estava ligeiramente torto e havia marcas de dedos no vidro, mas não eram marcas normais. Eram muito alongadas, como se tivessem sido feitas por dedos muito mais longos que o normal. Valdira. A voz agora vinha de trás dela. Valdira se virou lentamente, sabendo que ia ver alguma coisa terrível, mas não conseguindo resistir à necessidade de saber o que estava acontecendo. Na porta do quarto havia uma silhueta. Era impossível distinguir detalhes na penumbra, mas a forma era claramente humana. Uma mulher alta, magra, com cabelos longos que pareciam flutuar, como se estivesse debaixo d'água. O rosto não era visível, mas Valdira podia sentir que estava sendo observada intensamente, estudada como um inseto sob um microscópio. Quem é você? Sussurrou ela, sem conseguir se mover. A figura não respondeu imediatamente. Em vez disso, começou a se aproximar devagar, sem fazer nenhum ruído de passos. Era como se estivesse deslizando pelo chão ou flutuando alguns centímetros acima dele. Conforme se aproximava, Valdira começou a conseguir ver mais detalhes. A mulher usava um vestido longo e branco, que parecia estar sempre em movimento mesmo sem vento. Os cabelos eram realmente longos, chegando quase até o chão, e tinham uma cor indefinida. Às vezes pareciam pretos, às vezes castanhos, às vezes completamente brancos. Valdira recuou até encostar na parede do fundo do quarto. A lamparina tremeu em sua mão, fazendo as sombras dançarem de forma ainda mais perturbadora. A chama estava ficando mais fraca, como se o óleo estivesse acabando mais rápido que o normal. Quando a figura estava a poucos metros de distância, ela parou e finalmente falou. Você se lembra de mim? Não lembra, Valdira? A voz saiu clara agora, sem ecos ou distorções, e Valdira finalmente a reconheceu. Era uma voz que ela não ouvia há mais de 40 anos. Uma voz que pertencia a alguém que deveria estar morta há muito tempo. Era a voz da sua irmã mais velha, Conceição. Conceição tinha desaparecido quando Valdira ainda era criança, durante uma das piores secas que a região já tinha visto. A família inteira tinha saído procurando por ela na mata, mas nunca encontraram nem rastro. Com o tempo, todos assumiram que ela tinha morrido, talvez atacada por algum animal ou perdida na imensidão do sertão. Conceição? Murmurou Valdira,
sem acreditar no que estava acontecendo. Sim, mana, sou eu. A figura deu mais um passo à frente, e agora Valdira podia ver o rosto iluminado pela luz da lamparina. Era realmente Conceição, mas havia algo terrivelmente errado. O rosto estava exatamente como ela se lembrava. Jovem, bonito, com os mesmos olhos escuros e a mesma boca pequena. Mas era impossível. Conceição teria mais de 70 anos se estivesse viva. E havia outras coisas estranhas. A pele parecia ter uma qualidade translúcida, como se não fosse totalmente sólida. Os olhos, embora familiares, tinham uma profundidade estranha, como se fossem janelas para um abismo infinito. Como você está aqui? Você morreu há 40 anos. Eu não morri, Valdira. Eu estive esperando. Esperando o quê? Esperando você ficar sozinha. Esperando você estar pronta. Esperando o momento certo. Valdira não conseguia processar o que estava ouvindo. Nada daquilo fazia sentido. Como sua irmã podia estar ali, com a mesma aparência de quando desapareceu? E por que tinha esperado tanto tempo para aparecer? Conceição, eu não estou entendendo nada. Me explica direito o que está acontecendo. A figura sorriu, mas não era o sorriso caloroso que Valdira se lembrava de sua irmã. Era frio, calculista, como o sorriso de alguém que sabia alguma coisa terrível que os outros não sabiam. Lembra quando éramos pequenas, Valdira? Lembra das brincadeiras que a gente fazia? Valdira se lembrava. Conceição sempre inventava jogos estranhos, brincadeiras que deixavam os pais preocupados. Ela dizia que conversava com pessoas que ninguém mais conseguia ver, e que essas pessoas lhe ensinavam coisas secretas sobre o mundo. Os pais achavam que era imaginação de criança, mas Valdira sempre teve a impressão de que havia algo mais. Lembro, mas eram só brincadeiras de criança. Não eram brincadeiras, mana. Eram preparações. Preparações para quê? Para isso, para este momento. Conceição se aproximou ainda mais, e agora Valdira podia ver que havia outras coisas estranhas nela. As unhas eram muito longas e afiadas, mas parecidas com garras. E quando ela respirava, não havia o movimento normal do peito subindo e descendo. Lembra do dia que eu desapareci? Valdira fez que sim com a cabeça. Como poderia esquecer? Conceição tinha saído de casa de manhã cedo, dizendo que ia buscar água no córrego. Quando não voltou para o almoço, todos ficaram preocupados. A busca durou semanas, com vizinhos, parentes e até mesmo a polícia procurando por ela em toda a região. Eu não me perdi naquele dia, Valdira. Eu fui chamada. Chamada por quem? Pelas mesmas pessoas com quem eu conversava quando éramos pequenas. Elas me mostraram um lugar onde o tempo não passa, onde a gente pode ficar jovem para sempre, onde a gente pode ter poderes que os outros não têm. Valdira sentiu um calafrio percorrer todo o corpo. Havia algo profundamente perturbador na maneira como Conceição falava, como se estivesse descrevendo algo maravilhoso em vez de assustador. E por que você voltou agora? Porque chegou a sua vez, mana. Elas querem você também. Sempre quiseram, desde que você era pequena. Mas tinha que esperar o momento certo. Quem são elas? Conceição não respondeu diretamente. Em vez disso, se virou para a janela e acenou para fora. Valdira seguiu o olhar da irmã e quase deixou a lamparina cair. Lá fora, no quintal, havia outras figuras. Valdira não conseguia contar quantas eram, mas pareciam ser muitas. Todas tinham a mesma aparência etérea de Conceição. Formas humanas que pareciam flutuar em vez de andar. Rostos que eram familiares, mas estranhos ao mesmo tempo. Conforme olhava mais atentamente, Valdira começou a reconhecer algumas das figuras. Havia pessoas que ela conhecia de vista da cidade, pessoas que tinham desaparecido ao longo dos anos. O filho do seu João, que tinha sumido há 5 anos.
a professora da escola que nunca mais foi vista depois de sair para uma caminhada. Várias outras pessoas que a região inteira tinha procurado sem nunca encontrar. São todas pessoas que desapareceram ao longo dos anos, explicou Conceição. Pessoas que foram escolhidas para ficar no lugar onde o tempo não existe. Eu não quero ir a lugar nenhum, Conceição. Eu quero ficar aqui na minha casa. Você não tem escolha, mana. Quando chega a nossa hora, a gente tem que ir. É assim que sempre foi. É assim que sempre será. Valdira olhou novamente para as figuras no quintal. Agora, conseguia ver que todas tinham a mesma expressão vazia nos olhos, como se fossem apenas cascas de pessoas, sem alma. Elas se moviam de forma coordenada, como se fossem controladas por uma única vontade. E se eu não quiser ir? Conceição riu, um som que não tinha nada de alegre. Era um riso frio, mecânico, que ecoou pela casa de uma forma sobrenatural. Você vai querer, mana? Todo mundo quer no final. A gente faz com que vocês queiram. Foi nesse momento que Valdira percebeu que havia algo diferente em sua própria percepção. As cores pareciam mais vivas, os sons mais nítidos. Era como se ela estivesse vendo o mundo com uma clareza que nunca tinha experimentado antes. E havia uma sensação estranha, como se algo estivesse se movendo dentro de sua mente, reorganizando seus pensamentos. E então ela entendeu. Não estava mais sozinha na casa. Provavelmente nunca tinha estado. As criaturas lá fora tinham estado observando, esperando, influenciando seus pensamentos e percepções há semanas, talvez meses. A visita de Conceição não era o início de algo. Era o fim de um processo longo e cuidadoso. Quanto tempo vocês estão aqui? Perguntou ela, resignada. Desde sempre, Valdira. A gente só estava esperando você perceber, esperando você estar pronta para aceitar a verdade. Que verdade? Que você nunca pertenceu realmente aqui, que sempre foi diferente dos outros, que sempre soube que havia algo mais, algo além desta vida simples e monótona. Valdira tentou negar, mas percebeu que havia uma verdade perturbadora naquelas palavras. Sempre se sentiu deslocada, como se não pertencesse completamente ao mundo ao seu redor. Sempre teve sonhos estranhos, visões que não conseguia explicar. Sempre soube que havia segredos em sua família, coisas que os adultos sussurravam quando pensavam que ela não estava ouvindo. E se eu for com vocês, vou ficar jovem para sempre também? Vai, mana, vai ficar igual eu, igual todas nós. Nunca mais vai envelhecer, nunca mais vai se sentir sozinha, nunca mais vai ter que se preocupar com as pequenezas desta vida. Valdira olhou ao redor do quarto que tinha sido seu lar por tantos anos. De repente, parecia pequeno e insignificante, como uma prisão da qual ela nem sabia que queria escapar. Todas as memórias felizes que tinha dali pareciam pálidas e sem importância, comparadas à promessa de algo maior, algo eterno. E se eu não quiser? Se eu resistir? Conceição sorriu novamente, e desta vez, Valdira pode ver que havia dentes pontiagudos demais para serem humanos. Não vai resistir, mana. Ninguém resiste no final. A gente sabe exatamente como fazer vocês quererem vir conosco. Nesse momento, Valdira sentiu uma onda de nostalgia e melancolia que quase a derrubou. Memórias de sua infância, de momentos felizes com a família, de sonhos que nunca realizou. Tudo parecia carregado de uma tristeza profunda e insuportável. Por que vocês fazem isso? Perguntou ela com lágrimas nos olhos. Porque precisamos. Porque é nossa natureza. Porque vocês nos dão algo que precisamos para continuar existindo. O quê? Suas almas, suas memórias, sua humanidade. Vocês nos alimentam e, em troca, oferecemos a eternidade. Valdira fechou os olhos e tentou pensar em tudo que estava deixando para trás. A casa, os animais, a vida simples, mas satisfatória que tinha construído. Mas, estranhamente,
Nada daquilo parecia importante agora. Era como se essas coisas pertencessem a outra pessoa, a uma versão dela mesma que já não existia. Quando abriu os olhos, Conceição estava bem na sua frente, estendendo a mão. Vem, mana, tá na hora. Valdira olhou para a mão estendida. Era exatamente como se lembrava. Pequena, delicada, com os mesmos dedos finos que sua irmã tinha quando era criança. Mas quando olhou mais atentamente, viu que havia algo escrito na palma da mão, em uma linguagem que ela não reconhecia. Símbolos que pareciam se mover e mudar enquanto ela olhava. Conceição, você ainda é realmente você. Por um momento, a máscara de familiaridade no rosto de Conceição escorregou completamente. Valdira viu algo por trás dos olhos de sua irmã. Algo antigo, faminto, que não tinha nada de humano. Era como olhar direto para o abismo, para uma fome que nunca poderia ser saciada. Mas o momento passou rapidamente, e Conceição voltou a sorrir do jeito que sempre sorria quando eram crianças. Claro que sou eu, mana. Quem mais eu seria? Só mudei um pouquinho, é só isso. Valdira sabia que deveria correr, gritar, fazer alguma coisa, mas não conseguia se mover. Não era apenas medo. Era como se suas pernas não obedecessem mais aos comandos de seu cérebro. Como se ela estivesse sendo controlada por algo exterior. Vem, Valdira, não tenha medo. Vai ser maravilhoso. E lentamente, como se estivesse em transe, Valdira estendeu a mão em direção à da irmã. No momento em que seus dedos se tocaram, ela sentiu uma sensação estranha, como se estivesse sendo puxada para fora de si mesma. O quarto começou a girar ao seu redor. As paredes se distorceram e ela teve a impressão de estar caindo em um poço muito profundo e escuro. Mas não era uma queda assustadora. Era quase reconfortante, como se finalmente estivesse indo para casa depois de uma longa jornada. Todas as preocupações, todos os medos, toda a solidão que tinha sentido ao longo dos anos desapareceram instantaneamente. A última coisa que Valdira viu antes de tudo escurecer foi o sorriso de Conceição. Um sorriso que revelava fileiras e fileiras de dentes afiados, como os de um tubarão. Na manhã seguinte, os vizinhos estranharam quando não viram a fumaça saindo da chaminé da casa de Valdira. Ela sempre acendia o fogão bem cedo para fazer o café da manhã, e a fumaça era um sinal de que tudo estava bem. Preocupados, o seu Antônio e a dona Maria foram verificar se estava tudo certo. Bateram na porta várias vezes, gritaram o nome de Valdira, mas não obtiveram resposta. Encontraram a casa completamente vazia, com sinais claros de que tinha sido abandonada de repente. A lamparina ainda estava acesa na mesa da cozinha, quase sem querosene. O café da noite anterior ainda estava na mesa, intocado. As galinhas estavam soltas no terreiro, cacarejando nervosas de fome, e os cachorros tinham desaparecido completamente. No chão da varanda e ao redor da casa, havia pegadas estranhas na terra. Muitas pegadas, de tamanhos e formatos diferentes, como se uma multidão de pessoas descalças tivesse visitado o local durante a noite. Algumas das pegadas eram claramente humanas, mas outras tinham formatos impossíveis, dedos longos demais, plantas dos pés muito largas. Mas o mais estranho era que todas as pegadas levavam da casa em direção à mata, mas nenhuma delas voltava. Era como se Valdira e quem quer que estivesse com ela tivessem simplesmente desaparecido na floresta. A polícia foi chamada, mas nunca encontrou pista alguma. Cães farejadores foram trazidos da capital, mas perderam o rastro poucos metros dentro da mata, como se as pessoas que procuravam tivessem simplesmente evaporado. A casa de Valdira permanece abandonada até hoje. Os vizinhos contam que, em noites de lua nova, ainda é possível ouvir batidas nas portas e janelas vazias e ver sombras se movendo dentro da construção abandonada. Alguns dizem que já viram uma figura feminina na varanda, acenando para quem passa na estrada, sempre com o mesmo sorriso gentil que Valdira tinha em vida.
mas ninguém nunca mais se aproximou para verificar. A casa ficou com uma reputação ruim na região, e até mesmo os mais corajosos preferem dar uma volta longa a passar perto dela depois do anoitecer. E vez por outra, sempre em noites muito escuras, alguém jura ter visto Valdira caminhando pela estrada, sempre em direção à mata, sempre acompanhada de outras figuras que ninguém consegue identificar direito. Dizem que ela parece feliz, mais jovem do que era quando desapareceu. Mas os olhos são diferentes, vazios, como se ela estivesse lá, mas ao mesmo tempo não estivesse. A chuva não parava há 3 dias, quando a dona Neuza decidiu que não podia mais esperar. A estrada de terra que ligava o sítio ao centro estava um lamaçal só, mas os mantimentos tinham acabado e ela não podia ficar sem comida, morando sozinha naquele lugar isolado. Neuza tinha 50 e poucos anos e conhecia aquelas estradas como a palma da mão. Tinha criado os 3 filhos ali, todos já casados e morando longe, na capital. Desde que o marido morreu, 5 anos atrás, ela se virava sozinha no sítio, plantando milho e feijão, criando algumas galinhas e uma vaca leiteira. Naquela quinta-feira de manhã, ela pegou a caminhonete velha que o finado tinha deixado e saiu devagar pela estrada enlameada. O motor roncava meio desafinado, mas o carro sempre foi confiável. Era só ir com cuidado nas curvas e não acelerar demais nos trechos mais escorregadios. A viagem até a cidade levava normalmente uns 40 minutos, mas com a estrada daquele jeito, Neuza sabia que ia demorar bem mais. Não tinha pressa mesmo. Ia fazer as compras, almoçar na casa da compadre Marta e voltar antes do anoitecer. Tudo correu bem até ela chegar na curva do Monjolo, uns 15 quilômetros antes da cidade. Ali, a estrada fazia uma curva fechada em volta de um morro e tinha uma descida íngreme logo depois. Era um trecho perigoso mesmo em tempo seco, mas com chuva ficava ainda mais arriscado. Neuza já estava diminuindo a velocidade quando viu o carro parado no acostamento. Era um sedã preto, modelo mais novo, com placa que ela não reconheceu. Não era da região, com certeza. O carro estava meio torto na estrada, com o capô levantado e fumaça saindo do motor. Do lado do motorista, um homem acenou para ela pedindo ajuda. Neuza parou a caminhonete alguns metros adiante e desceu para ver o que estava acontecendo. O homem parecia ter uns 30 e poucos anos, bem vestido, com camisa social e calça de tecido fino. Não era o tipo de roupa que se usava para andar por estrada de terra, ainda mais com chuva. "Boa tarde, senhora", disse ele se aproximando. "Desculpe incomodar, mas meu carro quebrou aqui e não estou conseguindo ligar o motor." Neuza olhou para o sedã. Realmente estava fumegando bastante e dava para ouvir um barulho estranho vindo do motor, como se algo estivesse batendo por dentro. "O que aconteceu?" perguntou ela. "Não sei direito. Estava subindo a serra quando começou a fazer esse barulho. Aí a temperatura disparou e o carro morreu." O homem parecia educado, mas havia alguma coisa nele que deixava Neuza desconfortável. Talvez fosse o jeito como ele olhava para ela, como se estivesse avaliando alguma coisa. Ou talvez fosse o fato de estar sozinho numa estrada dessas, com um carro caro, sem ferramentas nem nada para tentar resolver o problema. "A senhora não teria como me dar uma carona até a cidade?" perguntou ele. "Posso pagar pela gasolina." Neuza hesitou. Normalmente, ela ajudaria qualquer pessoa em apuros na estrada, mas alguma coisa no comportamento do homem a incomodava. Ele parecia nervoso, olhando para os lados o tempo todo, como se estivesse esperando alguém ou fugindo de alguma coisa. "Onde o senhor está indo?" perguntou ela. "Preciso chegar na rodoviária. Tenho um ônibus para pegar às 5 horas. "Tá bem, sobe aí." O homem pegou uma mochila pequena do banco traseiro do sedã e entrou na caminhonete. Neuza notou que ele não trancou o carro, nem pegou os documentos ou outros pertences que podiam estar lá dentro.
Também achou estranho que ele não tivesse tentado ligar para alguém pedindo ajuda. Todo mundo na região tinha celular, mesmo que o sinal fosse meio fraco. Voltaram para a estrada em silêncio. Neuza dirigia com cuidado, concentrada nas curvas escorregadias, mas ficava prestando atenção no passageiro pelo canto do olho. Ele estava inquieto, mexendo na mochila e olhando pelo retrovisor lateral constantemente. "O senhor não é daqui da região, né?" perguntou ela, tentando puxar conversa. "Não, sou de São Paulo. Vim resolver uns negócios aqui perto." "Que tipo de negócio?" O homem demorou para responder, como se estivesse pensando no que falar. "Negócio de família, herança, essas coisas chatas que a gente tem que resolver pessoalmente." A explicação soou estranha para Neuza. Se ele tinha vindo resolver herança, por que não ficou na cidade mesmo? E por que estava com tanta pressa para ir embora? Eles estavam passando pela ponte sobre o Rio Perdido quando o homem falou novamente. "A senhora mora sozinha no sítio?" A pergunta pegou Neuza de surpresa. Como ele sabia que ela morava num sítio e por que queria saber se estava sozinha? "Por que a pergunta?" respondeu ela, tentando não demonstrar que tinha ficado nervosa. "Ah, desculpa, é que vi a caminhonete, o jeito que a senhora conhece bem essa estrada. Pensei que devia ser produtora rural." A explicação era plausível, mas mesmo assim, Neuza ficou com um sentimento ruim. Decidiu ser mais cautelosa com as informações. "Moro com minha família", mentiu ela. "Meu marido e meus filhos." "Que bom. Deve ser perigoso morar sozinho num lugar isolado desses." O comentário fez Neuza sentir um calafrio. Havia algo na maneira como ele falou que não soava como uma observação casual. Parecia mais uma ameaça disfarçada. Ela começou a acelerar um pouco mais, ansiosa para chegar na cidade e se livrar daquele passageiro. Mas a estrada estava muito escorregadia. E quando ela pegou uma curva um pouco mais rápida que devia, a caminhonete derrapou. Neuza conseguiu controlar o carro, mas ele patinou para o lado e foi parar no acostamento enlameado. Quando tentou sair, as rodas traseiras apenas giraram no lugar, atoladas na lama. "Droga", murmurou ela. "Problema?" perguntou o homem. Mas havia algo no tom dele que não parecia preocupação genuína. Era quase como se ele estivesse satisfeito com a situação. "Atolei. Vou ter que sair para empurrar." Neuza desceu da caminhonete e foi avaliar a situação. As rodas traseiras tinham afundado bastante na lama mole do acostamento. Com cuidado, daria para sair, mas precisava de alguém para empurrar enquanto ela acelerava. O homem desceu também, mas em vez de se posicionar para ajudar a empurrar, ficou parado ao lado dela, olhando para a caminhonete atolada. "Vai precisar empurrar", disse Neuza. "Eu acelero devagarzinho enquanto o senhor empurra por trás." "Claro", respondeu ele, mas não se mexeu. Neuza voltou para o banco do motorista e ligou o motor. Pelo retrovisor, viu que o homem tinha se posicionado atrás do carro, mas suas mãos não estavam na carroceria. Em vez disso, ele estava mexendo na mochila. "Pode empurrar!" gritou ela. Nada aconteceu. O homem continuou parado mexendo na mochila. Neuza desligou o motor e desceu novamente. "Algum problema?" perguntou ela. Quando se virou para olhar para ele, viu que o homem estava segurando alguma coisa nas mãos. Era um objeto comprido e fino, que ela não conseguiu identificar direito por causa da chuva e da distância. "Dona Neuza", disse ele, e a maneira como pronunciou o nome dela fez seu sangue gelar. Ela não tinha falado seu nome para ele. "Como o senhor sabe meu nome?" O homem sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era o sorriso de alguém que estava saboreando um momento de poder sobre outra pessoa. "Eu sei muita coisa sobre a senhora. Sei que mora sozinha no sítio há 5 anos. Sei que os filhos moram longe e quase nunca vêm visitar. Sei que ninguém vai sentir sua falta por alguns dias." Neuza sentiu o coração disparar. Aquilo não era coincidência.
O homem sabia exatamente quem ela era. O carro quebrado, o pedido de carona, tudo tinha sido planejado. "O que o senhor quer?" perguntou ela, tentando manter a voz firme. "Primeiro, quero que a senhora se acalme. Não vou machucar se não for preciso." O objeto na mão dele ficou mais visível quando ele se aproximou. Era uma faca longa, com lâmina serrilhada. O tipo de faca usada para caçar. "O senhor está fazendo uma besteira", disse Neuza, recuando devagar na direção da frente da caminhonete. "Minha família sabe onde eu fui. Se eu não voltar, vão vir procurar." "Sua família mora a 400 quilômetros daqui, dona Neuza, e a senhora sempre faz as compras quinta-feira. Volta no mesmo dia. Ninguém vai estranhar até pelo menos domingo." Ele sabia detalhes demais sobre a rotina dela. Neuza percebeu que tinha sido observada, estudada antes desse encontro. Aquilo não era um crime oportunista, era algo premeditado. "O que o senhor quer?" repetiu ela. "Quero que a senhora volte para o carro e dirija até onde eu mandar." "E se eu não quiser?" O homem levantou a faca. "Então, as coisas vão ficar mais complicadas para os dois." Neuza olhou ao redor, avaliando suas opções. Estavam numa estrada isolada, com mata fechada dos dois lados. O local mais próximo onde poderia pedir ajuda ficava a pelo menos 10 quilômetros. E com a chuva, era pouco provável que passasse outro carro ali tão cedo. Mas ela conhecia aquela região melhor que ninguém. Se conseguisse ganhar tempo, talvez encontrasse uma oportunidade de escapar. "Tá bem", disse ela, "mas primeiro vou tentar tirar o carro da lama. Eu ajudo a empurrar." Neuza voltou para o motorista e ligou o motor. Desta vez, quando acelerou devagarzinho, sentiu a caminhonete se mexer. Com algumas manobras, conseguiu colocar as rodas de volta na estrada. "Muito bem", disse o homem, voltando para o lado do passageiro. "Agora vamos dar uma volta." "Para onde?" "Tem uma estrada vicinal uns 3 quilômetros à frente. Vira à esquerda." Neuza conhecia a estrada que ele estava falando. Era uma trilha antiga que levava a uma área de mata fechada onde funcionava uma serraria abandonada. Não passava ninguém por lá há anos. Enquanto dirigia, ela tentou pensar num plano. O homem estava relaxado agora, guardando a faca dentro da jaqueta, mas mantendo a mão por perto. Ele parecia confiante de que estava no controle da situação. "Por que a senhora acha que escolhi justamente a senhora?" perguntou ele, como se estivessem tendo uma conversa casual. Neuza não respondeu. "Foi porque a senhora é perfeita", continuou ele. "Mora sozinha, tem uma rotina previsível. Ninguém vai notar o desaparecimento rapidamente. E principalmente porque a senhora é do tipo que ajuda desconhecidos na estrada." "Quantas vezes o senhor já fez isso?" perguntou ela. "Essa é a 4ª." O sangue de Neuza gelou. 4ª vez significava que ele tinha matado pelo menos 3 pessoas antes dela. E pela frieza com que falava sobre o assunto, parecia que tinha experiência em não deixar rastros. "As outras foram todas aqui na região?" "Não. Eu viajo bastante. Sempre procuro lugares isolados, estradas pouco movimentadas, e sempre procuro pessoas como a senhora, sozinhas, previsíveis, gentis." Eles chegaram na entrada da estrada vicinal. Era mais uma trilha de terra batida do que uma estrada propriamente dita, cheia de buracos e coberta de mato dos dois lados. "Vira aqui", ordenou o homem. Neuza virou, mas diminuiu bastante a velocidade. A trilha estava em péssimo estado, com poças d'água e buracos profundos. A caminhonete balançava muito a cada obstáculo. "Onde exatamente a gente está indo?" perguntou ela. "Tem uma clareira uns 2 quilômetros à frente, um lugar bem reservado." Neuza sabia exatamente onde era. A antiga serraria ficava numa clareira artificial, criada décadas atrás, quando a empresa ainda funcionava. Depois que fechou,
O lugar tinha sido abandonado e agora só restavam algumas estruturas de concreto cobertas por mato. Era o lugar perfeito para fazer alguma coisa sem ser incomodado. Conforme avançavam pela trilha, Neuza foi prestando atenção nos detalhes. Havia algumas árvores caídas atravessando o caminho, que ela teve que contornar com cuidado. Também notou que em alguns pontos a trilha ficava muito estreita, com a mata fechada dos dois lados praticamente tocando no carro. Foi quando ela teve uma ideia. Uns 500 metros antes da clareira, havia um trecho onde a trilha fazia uma curva fechada em volta de uma árvore muito grande. Era um lugar onde só passava um carro por vez e onde qualquer manobra brusca podia fazer o veículo bater na árvore ou sair da trilha. Quando chegou nesse ponto, Neuza fingiu ter dificuldades para fazer a curva. "Essa curva é bem apertada", disse ela, parando o carro. "Vou ter que fazer uma manobra." Ela deu marcha a ré para se posicionar melhor, mas em vez de voltar só um pouco, continuou recuando até a traseira da caminhonete bater numa árvore menor do lado oposto da trilha. "Que foi isso?" perguntou o homem, se endireitando no banco. "Encostei na árvore. Vou tentar de novo." Neuza colocou a marcha para frente e acelerou, mas em vez de seguir pela trilha, virou o volante bruscamente para a esquerda e pisou fundo no acelerador. A caminhonete saiu da trilha e entrou na mata fechada, passando entre as árvores e arbustos. Galhos batiam no para-brisa e nas laterais do carro, fazendo um barulho ensurdecedor. "Que diabos a senhora está fazendo?" gritou o homem, tentando se segurar enquanto o carro balançava violentamente. Neuza não respondeu. Estava concentrada em manter o controle da caminhonete enquanto abria caminho pela mata. Conhecia bem aquela área e sabia que uns 100 metros à frente havia um riacho que corria paralelo à trilha principal. Se conseguisse chegar lá, podia seguir pela margem e voltar para a estrada. O homem tentou pegar a faca, mas o carro estava balançando tanto que ele não conseguia se manter estável. Numa solavanco mais forte, ele bateu a cabeça no teto da cabine e largou a arma no chão. Neuza viu a faca cair e deu uma guinada mais brusca propositalmente, fazendo a lâmina escorregar para baixo do seu banco, longe do alcance do homem. "Para esse carro agora!" gritou ele, tentando pegar o volante. Mas Neuza segurou firme e continuou avançando pela mata. Já conseguia ouvir o barulho do riacho à frente. Mais alguns metros e chegaria na margem. Foi quando a caminhonete bateu numa pedra grande, escondida no meio dos arbustos. O impacto foi muito forte. A roda dianteira direita estourou na hora e o carro parou bruscamente, jogando os dois ocupantes para frente. Neuza bateu o peito no volante e ficou sem ar por alguns segundos. O homem bateu a testa no para-brisa e ficou atordoado, com sangue escorrendo pela cabeça. Mesmo assim, Neuza foi mais rápida. Abriu a porta e saiu correndo na direção do riacho, deixando o homem ainda se recuperando dentro do carro. A mata estava encharcada pela chuva e ela escorregou várias vezes na lama e nas folhas molhadas. Mas conhecia bem aquele terreno, sabia onde eram os obstáculos e os melhores caminhos. Atrás dela, ouviu a porta do carro bater e o homem gritando: "Volta aqui, não adianta correr!" Neuza chegou na margem do riacho e começou a seguir pela beirada, pisando nas pedras para não afundar na lama. A água estava alta por causa da chuva, mas ainda dava para atravessar. O barulho da água corrente mascarou um pouco os sons de perseguição, mas ela podia ouvir o homem abrindo caminho pela mata, quebrando galhos e pisando em folhas secas. "Dona Neuza, não vai conseguir fugir. Conheço essa região tão bem quanto a senhora." Era mentira, e ela sabia. Ninguém conhecia aquela mata melhor que ela. Tinha crescido brincando ali. Tinha caçado pequenos animais com o pai quando era criança. Tinha explorado cada trilha e cada riacho. Seguiu pela margem por uns 200 metros até chegar numa ponte improvisada que ela mesma tinha construído anos atrás.
para atravessar o riacho quando ia verificar as armadilhas de paca. Era só um tronco grosso com algumas tábuas pregadas por cima. Atravessou rapidamente e continuou pela outra margem. Do lado de lá, a mata era ainda mais fechada, mas havia uma trilha de caça que levava direto para a estrada principal. Atrás dela, os ruídos de perseguição tinham parado. Ou o homem tinha desistido, ou estava tentando ser mais silencioso. De qualquer forma, ela não podia diminuir o ritmo. A trilha de caça era estreita e meio coberta pela vegetação, mas Neuza a conhecia de cor. Mesmo com a chuva e a pouca visibilidade, conseguia seguir sem se perder. Levou uns 20 minutos para chegar de volta à estrada principal. Quando saiu da mata, estava molhada, suja de lama e com vários arranhões nos braços e no rosto. Mas estava viva. Olhou para os dois lados da estrada, decidindo qual direção tomar. Para a esquerda ficava a cidade, mas era mais longe. Para a direita, havia uma fazenda a uns 3 quilômetros, onde podia pedir ajuda. Escolheu a fazenda e começou a andar pela estrada, sempre olhando para trás para ver se o homem tinha conseguido segui-la. Depois de uma hora caminhando, chegou na porteira da fazenda São José. O seu Joaquim, o dono, estava no terreiro cuidando dos porcos quando ela apareceu. "Dona Neuza, que foi isso? A senhora está toda machucada." Neuza contou tudo o que tinha acontecido. Joaquim chamou a mulher para cuidar dos ferimentos dela e ligou para a polícia na cidade. 2 horas depois, chegaram 2 viaturas com 4 policiais. Neuza repetiu a história e mostrou no mapa onde tinha deixado a caminhonete atolada na mata. Os policiais foram até o local com um dos filhos do Joaquim, que conhecia bem a região. Encontraram a caminhonete exatamente onde Neuza tinha falado, mas o homem não estava mais lá. Dentro do carro, acharam a mochila dele com alguns pertences e documentos falsos. Havia 3 identidades diferentes, todas com a mesma foto, mas nomes diferentes. Também encontraram um caderno com anotações sobre várias pessoas, incluindo informações detalhadas sobre a rotina de Neuza. A faca estava no chão da cabine, onde tinha caído durante a fuga pela mata. "Esse cara é perigoso mesmo", disse o delegado que veio de outra cidade para investigar o caso. "Esses documentos falsos e essas anotações mostram que ele planeja tudo com antecedência." Fizeram uma busca na mata ao redor, mas não encontraram rastro do homem. Provavelmente, ele tinha conseguido chegar até a estrada principal e pegado carona com alguém ou tinha um carro reserva escondido em algum lugar. O sedã preto que ele disse ter quebrado nunca foi encontrado. Quando a polícia verificou na curva do Monjolo, não havia nenhum carro abandonado. Ou ele tinha mentido sobre o carro quebrado ou alguém tinha vindo buscar o veículo. "A senhora teve muita sorte", disse o delegado. "E foi muito corajosa também. Se tivesse ido até onde ele queria levar, provavelmente não estaria aqui para contar a história." Neuza ficou na casa do Joaquim por 3 dias, até os filhos chegarem de São Paulo para buscar ela. Não queria mais ficar sozinha no sítio, pelo menos por enquanto. A investigação continuou por semanas, mas nunca conseguiram prender o homem. Descobriram que ele tinha usado o mesmo método em outros estados, sempre escolhendo mulheres que moravam sozinhas em áreas rurais. Em 3 casos anteriores, as vítimas simplesmente desapareceram. Os carros delas foram encontrados abandonados em estradas isoladas, mas os corpos nunca apareceram. Neuza foi a primeira que conseguiu escapar. 2 meses depois do incidente, ela voltou para o sítio, mas não sozinha. Um dos filhos deixou o emprego na capital e foi morar com ela. Também instalaram alarmes na casa e compraram 2 cães de guarda. Uma caminhonete foi consertada, mas Neuza nunca mais dirigiu sozinha por estradas isoladas. Quando precisava ir à cidade, sempre ia acompanhada e sempre avisava para várias pessoas sobre o horário de saída e chegada. A gente nunca sabe quem está do outro lado quando decide ajudar alguém na estrada. Ela conta para quem quer ouvir.
Às vezes, a pessoa que parece precisar de ajuda é justamente a que representa perigo. O homem nunca mais apareceu na região, mas Neuza sabe que ele ainda está por aí, em algum lugar, procurando outras vítimas. Outras mulheres bondosas que não hesitariam em ajudar um desconhecido em apuros. Por isso, ela sempre termina seus relatos com o mesmo conselho. Sejam caridosos, mas sejam espertos também. O mundo está cheio de gente boa, mas também está cheio de gente ruim. E às vezes é muito difícil distinguir uma da outra até ser tarde demais. A caminhonete velha ainda funciona perfeitamente, mas toda vez que Neuza passa pela curva do Monjolo, ela olha para o acostamento e se lembra de como um ato de gentileza quase custou sua vida. E toda vez que vê um carro parado na estrada, ela diminui a velocidade, avalia bem a situação e só para ajudar se tiver certeza absoluta de que é seguro. Porque aprendeu da pior maneira possível que nem todo mundo que pede ajuda realmente precisa dela. Alguns só querem uma oportunidade. Dona Isilda sempre teve o sono leve. Qualquer barulhinho diferente durante a madrugada, e ela já estava acordada, prestando atenção. Era assim desde que ficou viúva, há 8 anos, vivendo sozinha naquela casa no final da rua de terra. A casa ficava meio afastada do centro da cidadezinha, numa rua que terminava numa trilha que levava ao cemitério velho. Durante o dia era um lugar tranquilo, com vizinhos que se conheciam há décadas e crianças brincando na rua. Mas de noite, especialmente nas noites sem lua, o lugar ficava meio sinistro. Isilda tinha 72 anos e se virava bem sozinha. Acordava todo dia às 5 da manhã, regava as plantas do quintal, preparava o café e começava as tarefas domésticas. À tarde, costumava ficar sentada na varanda, observando o movimento da rua e conversando com os vizinhos que passavam. Os filhos sempre insistiam para ela se mudar para a casa de algum deles na cidade grande, mas ela não queria saber. Ali era sua casa, onde tinha criado a família, onde tinha suas memórias. Não ia sair por causa de idade ou medo. Além disso, conhecia todo mundo na redondeza, sabia onde ficava cada coisa, tinha sua rotina estabelecida. A cidade era pequena, dessas onde todo mundo se conhece e as novidades correm rápido. Isilda era respeitada por todos. Durante anos trabalhou como auxiliar de enfermagem no hospital local. Sempre foi da igreja, participava das atividades da comunidade. Era conhecida como uma mulher boa, que sempre ajudava quem precisava. Mas naquela quinta-feira à noite, alguma coisa era diferente. Já fazia uma semana que ela estava sentindo que alguma coisa não estava certa. Pequenas coisas que não conseguia explicar direito. A impressão de estar sendo observada quando caminhava pela rua. A sensação de que alguém tinha mexido nos objetos da casa quando ela saía. Ruídos estranhos no quintal durante a madrugada. No início, tentou convencer a si mesma de que era coisa da idade, paranoia de quem mora sozinha. Mas os sinais estavam ficando cada vez mais evidentes. Na segunda-feira, tinha encontrado pegadas na terra molhada embaixo da janela da cozinha. Na terça, percebeu que alguém tinha mexido na correspondência da caixa do correio. Na quarta, o portão do quintal amanheceu entreaberto, sendo que ela tinha certeza de que o havia trancado na noite anterior. Começou a pensar que podia ser algum ladrão estudando a casa, esperando uma oportunidade para entrar. Mas não fazia muito sentido. Ela não tinha objetos de valor. Todo mundo sabia que era aposentada e vivia com pouco dinheiro. Além disso, nunca tinha havido assaltos naquela rua. Naquela quinta-feira, ela tinha ido dormir mais cedo que o normal. Estava se sentindo cansada, meio nervosa pelos acontecimentos da semana. Depois de assistir à novela e rezar o terço, se recolheu por volta das 9 horas. Por volta da meia-noite, acordou com um barulho estranho vindo do quintal dos fundos. Era um som como de alguém mexendo nas latas de lixo ou tentando abrir o portão da área de serviço. Mas não era um barulho casual,
de animal procurando comida. Era muito sistemático, como se alguém estivesse procurando alguma coisa específica. Isilda se levantou devagar, tentando não fazer barulho, e foi até a janela do quarto. Puxou a cortina só uma fresta para olhar lá fora. A noite estava muito escura, sem estrelas, e a lâmpada do poste da rua não iluminava bem o fundo do quintal. Não conseguiu ver nada claramente, mas o barulho continuou. Agora parecia que alguém estava caminhando ao redor da casa, pisando na grama molhada do sereno. O som era ritmado, como se a pessoa estivesse contornando toda a propriedade, verificando portas e janelas. Deve ser algum cachorro de rua mexendo no lixo, pensou ela, tentando se tranquilizar. Mas no fundo sabia que não era isso. O som era muito regular, muito intencional para ser de um animal. E ela conhecia todos os cachorros da vizinhança. Nenhum deles costumava aparecer no quintal dela durante a madrugada. Voltou para a cama e ficou prestando atenção, com o coração batendo um pouco mais rápido que o normal. Os barulhos pararam por alguns minutos e ela começou a relaxar, pensando que podia ter sido mesmo algum bicho. Mas depois recomeçaram, agora mais próximos da janela do quarto dela. Era como se alguém estivesse caminhando bem rente à parede da casa, talvez tentando ouvir alguma coisa do interior. Isilda se levantou novamente e foi até a janela. Dessa vez, quando puxou a cortina, teve certeza de que viu uma sombra se movendo do lado de fora, bem rente à parede da casa. A sombra parecia ser de uma pessoa alta, que se movia devagar e com cuidado. O coração dela disparou. Alguém estava realmente rondando a casa no meio da madrugada. Não era paranoia, não era imaginação. Havia uma pessoa estranha do lado de fora, fazendo alguma coisa que certamente não era boa. Foi até a cômoda e pegou o telefone sem fio, pensando em ligar para o vizinho do lado, seu Antônio, que sempre disse que ela podia chamá-lo a qualquer hora se precisasse. Antônio era aposentado da polícia militar, ainda forte apesar dos 70 anos, e sempre foi muito protetor com ela. Mas, quando foi discar, percebeu que não tinha sinal. A tela do telefone mostrava sem linha, o que era muito estranho, porque o aparelho sempre funcionou perfeitamente. Tentou algumas vezes, desligando e religando o aparelho, mas nada. A linha estava completamente muda. Isilda começou a ficar realmente preocupada. Era coincidência demais o telefone parar de funcionar justamente quando ela mais precisava. Foi então que ela ouviu a primeira batida na porta da frente. Não era uma batida normal, de alguém que queria ser atendido. Era uma batida seca, única, forte, como se alguém estivesse testando a resistência da porta. O som ecoou pela casa silenciosa, fazendo Isilda pular de susto. Ficou paralisada no meio da sala, segurando o telefone inútil nas mãos. Quem poderia ser àquela hora? E por que não batia direito, como uma pessoa normal faria? Por que aquela batida estranha, isolada? Começou a suar frio, lembrando de todas as coisas estranhas que tinham acontecido durante a semana. Talvez alguém estivesse realmente a observando, estudando seus hábitos, preparando alguma coisa. A batida se repetiu alguns minutos depois. Uma pancada só, forte, que fez a porta tremer na dobradiça e os quadros da parede balançarem ligeiramente. Isilda se aproximou da porta, mas não chegou muito perto. Encostou o ouvido na parede, tentando escutar alguma coisa do lado de fora. "Quem é?" perguntou, tentando soar firme, mas sabendo que a voz tinha saído trêmula. Nenhuma resposta. Nem mesmo o som de passos se afastando ou de alguém se mexendo na varanda. Ela esperou alguns minutos e perguntou novamente, mais alto: "Quem está aí? O que vocês querem?" Silêncio total, mas era um silêncio pesado, opressivo, como se alguém estivesse do outro lado da porta, deliberadamente não respondendo. Logo depois, ouviu passos na varanda, como se alguém estivesse andando de um lado para outro em frente à porta. Passos pesados, de botas ou sapatos duros no piso de cimento.
O som era muito claro, muito próximo. Isilda foi até a janela da sala, com o coração batendo descompassado, e tentou olhar pela persiana. Abriu uma fresta pequena, tentando não ser notada. A varanda estava muito escura, mas ela conseguiu ver uma silhueta parada bem em frente à porta. Era uma pessoa alta, que vestia roupas escuras e parecia estar olhando fixamente na direção da janela onde ela estava espiando. Quando percebeu que estava sendo observada, a figura acenou para ela. Um aceno lento, deliberado, quase cerimonioso, como se estivesse cumprimentando uma pessoa conhecida. Não era um aceno amigável. Havia algo ameaçador naquele gesto. Isilda se afastou da janela rapidamente, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Quem era aquela pessoa? Como sabia que ela estava olhando? E por que aquele aceno estranho, como se a conhecesse? Encostou na parede da sala, tentando controlar a respiração e pensar no que fazer. Não podia sair de casa. A pessoa estava bem na frente da porta. Não podia ligar para ninguém. O telefone não funcionava. E os vizinhos mais próximos dormiam pesado. Não iam ouvir se ela gritasse. As batidas na porta recomeçaram, mas agora eram mais insistentes. 3 pancadas seguidas. Pausa, 3 pancadas. Como se fosse um código, um ritual. Depois mais 3 pancadas, mesma intensidade, mesmo ritmo. "Vou chamar a polícia!" gritou Isilda, mesmo sabendo que o telefone não funcionava. Era mais para tentar assustar quem quer que estivesse lá fora. Para sua surpresa, alguém respondeu: "Não precisa chamar ninguém, dona Isilda, é só uma visita." Era uma voz masculina, calma, educada, com sotaque da região. Mas havia alguma coisa perturbadora na maneira como a pessoa falava, um tom quase divertido, como se estivesse se divertindo com a situação. O fato de ele saber seu nome a deixou ainda mais apavorada. Não era um estranho qualquer, era alguém que a conhecia, que sabia quem ela era. "Quem é o senhor? O que quer a essa hora?" perguntou ela, tentando manter a voz firme. "Quero conversar com a senhora sobre uns assuntos pendentes." "Assuntos pendentes? Não sei do que o senhor está falando." "A senhora sabe sim, sobre o que aconteceu há 15 anos. Isilda sentiu o sangue gelar nas veias. 15 anos atrás tinha acontecido algo que ela tentava esquecer há muito tempo. Algo que ninguém mais sabia, algo que ela nunca tinha contado para ninguém, nem mesmo para os filhos ou para o marido quando ele ainda era vivo. "Não sei do que o senhor está falando", repetiu ela, mas a voz saiu trêmula e pouco convincente. "Sabe sim, dona Isilda, sobre aquela noite no hospital, sobre o que a senhora fez, ou melhor, sobre o que a senhora não fez." As pernas de Isilda quase falharam. Como aquele homem podia saber? O que tinha acontecido naquela noite no hospital era segredo dela, algo que carregava sozinha há 15 anos, algo que a atormentava nas madrugadas insones. 15 anos atrás, ela trabalhava como auxiliar de enfermagem no hospital da cidade. Era um emprego que adorava, sempre gostou de cuidar das pessoas, ajudar quem estava sofrendo, fazer a diferença na vida de alguém. Trabalhava no turno da noite e geralmente os plantões eram tranquilos na cidadezinha pequena. Mas numa noite de terça-feira, no meio de uma tempestade terrível, tinha acontecido algo que mudou sua vida para sempre. Um paciente tinha chegado de madrugada, por volta das 2 horas, vítima de um acidente de carro na estrada. Era um homem jovem, uns 30 anos, muito ferido, mas ainda consciente quando chegou. O carro tinha capotado numa curva molhada e ele tinha sido ejetado do veículo. Os ferimentos eram graves: traumatismo craniano, várias costelas quebradas, hemorragia interna. O médico de plantão disse logo que as chances eram pequenas, que provavelmente não passaria da madrugada. O rapaz estava lúcido nos primeiros momentos, mesmo com dor terrível.
Segurava a mão dela com força e implorava para que ela ligasse para a mulher dele. Dizia que precisava falar com ela antes de morrer, que tinha coisas importantes para dizer. Por favor, repetia ele entre gemidos de dor. Liga para a Carla. O número está no meu celular. Preciso falar com ela, preciso explicar. Isilda prometeu que ia ligar. Pegou o celular dele, que tinha ficado meio danificado no acidente, mas ainda funcionava. Quando foi procurar o número da esposa na lista de contatos, acabou vendo outras coisas. Mensagens de texto que mostravam que o rapaz estava traindo a mulher. Mensagens explícitas com várias mulheres diferentes, fotos comprometedoras, conversas que mostravam que ele não tinha nenhum respeito pela família. Havia mensagens com pelo menos 5 mulheres diferentes, combinando encontros, fazendo promessas, mentindo sobre a situação conjugal. Em algumas conversas, ele dizia que era solteiro. Em outras, que estava se separando. Todas mentiras. Isilda ficou com tanta raiva que decidiu não fazer a ligação. Pensou na esposa do rapaz. Provavelmente uma mulher boa que não merecia ser traída daquela forma. Pensou nos filhos que ele talvez tivesse, que iam crescer sem pai por causa da irresponsabilidade dele. A Carla não pode vir agora, mentiu ela para o rapaz. Mas ela sabe que você está aqui. O rapaz tentou insistir, pedindo para ela ligar novamente, mas estava ficando cada vez mais fraco. Morreu algumas horas depois, sem conseguir falar com a esposa. Isilda sempre se justificou dizendo que ele não merecia essa última conversa. Que a mulher era melhor sem saber das traições, sem ter que ouvir as desculpas de um marido infiel no leito de morte. Mas no fundo, sabia que tinha feito algo terrivelmente errado. Não era papel dela julgar o caráter de ninguém. O homem tinha direito de falar com a família antes de morrer, independentemente dos erros que tinha cometido. Talvez quisesse se redimir, pedir perdão, fazer as pazes. Durante anos, isso pesou na consciência dela como uma pedra. Várias vezes pensou em procurar a viúva e contar a verdade, explicar o que tinha acontecido naquela noite, mas nunca teve coragem. Com o tempo, foi tentando esquecer, convencendo a si mesma de que tinha feito a coisa certa. Mas a culpa nunca foi embora completamente. Nas madrugadas insones, se lembrava do desespero nos olhos do rapaz, das súplicas para que ela fizesse a ligação, e se perguntava se ele realmente queria se despedir da família, se queria pedir perdão pelos erros cometidos. Como o senhor sabe disso? Perguntou ela agora, com a voz quase sumindo de medo. Eu sei muita coisa, dona Isilda. Sei que a senhora negou o último pedido de um homem moribundo. Sei que deixou ele morrer sozinho, sem falar com a família, sem poder se despedir. Ele não prestava. Era um marido infiel, traía a mulher com várias outras. Não era da sua conta julgar isso. A senhora era só uma auxiliar de enfermagem, não uma juíza. Não tinha direito de decidir quem merecia ou não ter uma última conversa com a família. Isilda encostou na parede, sentindo as pernas bambearem. As palavras do homem eram duras, mas verdadeiras. Ela realmente não tinha tido o direito de fazer aquela escolha. Mas ele ia mentir para ela, ia enganar mais uma vez. Tentou se defender. Ou ia pedir perdão, ou ia confessar tudo, ou ia simplesmente dizer que amava ela e os filhos, apesar dos erros. A senhora nunca vai saber por que negou a ele essa chance. O homem estava certo, e isso doía mais que qualquer acusação. Durante 15 anos, Isilda se perguntou sobre isso. E se o rapaz queria realmente se redimir? E se queria confessar tudo para a mulher e pedir perdão? E se os últimos momentos dele podiam ter sido de reconciliação em vez de desespero? Como o senhor sabe de detalhes tão específicos? Ninguém presenciou o que aconteceu naquela noite. Isso não importa agora. O que importa é que a senhora vai ter que pagar pelo que fez. Como assim pagar? A senhora vai ter que consertar o erro. Não dá mais para consertar. O rapaz morreu há 15 anos. Mas dá para não repetir o erro.
Dá para fazer a coisa certa desta vez. Isilda não entendeu o que ele queria dizer. Como podia consertar algo que aconteceu há tanto tempo? O que o senhor quer? Perguntou ela. Quero justiça. Quero que a senhora aprenda a fazer a coisa certa. E se eu não quiser, então amanhã de manhã toda a cidade vai saber que tipo de pessoa a senhora realmente é. Vou procurar a viúva do rapaz. Vou contar para ela exatamente o que aconteceu naquela noite. Vou mostrar as mensagens que ainda tenho guardadas. Vou provar que ele tentou falar com ela antes de morrer. A ameaça era clara e terrível. Isilda sabia que sua reputação na cidadezinha era impecável. Era conhecida como uma pessoa bondosa, religiosa, que sempre ajudava quem precisava. Se essa história viesse à tona, destruiria completamente a imagem que tinha construído ao longo de décadas. Mas como o senhor tem essas mensagens? Tenho meus métodos. O importante é que tenho provas de tudo. E se a senhora não fizer o que estou pedindo, todo mundo vai saber a verdade. Isilda correu para a cozinha, desesperada, e tentou sair pela porta dos fundos. Talvez conseguisse escapar pelo quintal e pedir ajuda aos vizinhos. Mas quando girou a chave, a porta não abriu. Estava emperrada, como se alguém tivesse colocado alguma coisa do lado de fora para impedir que abrisse. Tentou forçar várias vezes, mas nada. Tentou a janela da cozinha, mas também não conseguiu abrir. As trancas estavam duras, como se tivessem sido soldadas ou travadas por fora. Não adianta tentar fugir, dona Isilda, disse a voz, agora vinda dos fundos da casa. Todas as saídas estão bloqueadas. E mesmo que conseguisse sair, para onde ia correr no meio da madrugada? Como o homem tinha se movido tão rápido da frente para os fundos da casa? E como sabia exatamente o que ela estava tentando fazer? Isilda voltou para a sala, com as pernas tremendo e o coração disparado. A situação estava completamente fora do controle dela. Estava presa na própria casa, com um estranho que conhecia seus segredos mais íntimos e podia destruir sua reputação. O que exatamente o senhor quer que eu faça? Perguntou ela resignada. Hoje à noite vai chegar alguém no hospital. Alguém que vai precisar que a senhora faça uma ligação importante. Se a senhora fizer a ligação, estaremos quites. Mas eu não trabalho mais no hospital. Me aposentei há 10 anos. Isso não é problema meu. A senhora vai dar um jeito de estar lá quando precisar. A conversa estava ficando cada vez mais surreal. Como ela poderia fazer alguma coisa no hospital? E como o homem sabia que alguém ia precisar de ajuda justamente naquela noite? Isso não faz sentido. Como o senhor sabe que vai acontecer alguma coisa no hospital hoje? Eu sei muita coisa, dona Isilda. Sei que às 6:30 da manhã vai chegar uma mulher ferida, vítima de um acidente. Ela vai estar inconsciente no início, mas depois vai acordar desesperada para falar com a filha. Isilda ficou ainda mais confusa. Como o homem podia saber de algo que ainda não tinha acontecido? Era impossível prever acidentes com tamanha precisão. E como vou saber se é a pessoa certa? A senhora vai saber. Na hora certa, vai saber exatamente o que fazer e vai fazer a coisa certa desta vez. E se eu não conseguir entrar no hospital? Não posso simplesmente aparecer lá de madrugada. A senhora é esperta, vai encontrar uma forma. Conhece muita gente lá, trabalhou no local por mais de 20 anos, vai dar um jeito. E se eu não for? E se eu ficar aqui até amanhecer? Então, às 8 da manhã, eu vou estar na porta da casa da viúva do rapaz, contando toda a verdade. Às 9 vou estar na igreja, falando com o padre. Às 10 vou estar na rádio local, dando entrevista. A ameaça era específica demais para ser blefe. O homem realmente sabia onde encontrar as pessoas certas para destruir a reputação dela. E depois, se eu fizer o que o senhor está pedindo, vai me deixar em paz? Se a senhora fizer a coisa certa, nunca mais vai me ver. Mas se falhar,
Se não aproveitar a chance que estou dando, aí sim todo mundo vai saber quem a senhora realmente é. Isilda ficou em silêncio, tentando processar tudo aquilo. Era uma situação impossível, mas parecia que não tinha escolha. Quanto tempo eu tenho para decidir? Até o amanhecer. Às 5h30, a senhora precisa estar no hospital. E se eu conseguir fazer o que o senhor está pedindo, como vou saber que cumpriste sua parte do acordo? A senhora vai saber e nunca mais vai me ver. Os barulhos do lado de fora pararam completamente. Isilda esperou alguns minutos e depois se aproximou da janela. Não havia mais ninguém na varanda. A rua estava completamente vazia e silenciosa, como se nada tivesse acontecido. Tentou o telefone novamente e desta vez funcionou normalmente. A linha estava limpa, o sinal perfeito, como se nunca tivesse tido problema. Por um momento ela se perguntou se não tinha sonhado com tudo aquilo. Talvez fosse estresse, talvez a culpa guardada por tantos anos tivesse se manifestado na forma de alucinações, mas sabia que não. A conversa tinha sido real demais, os detalhes sobre o hospital específicos demais. E, principalmente, o homem sabia coisas que apenas ela sabia. Detalhes sobre aquela noite que nunca tinha contado para ninguém. Ficou sentada na poltrona da sala até o amanhecer, pensando no que fazer. Podia ignorar a ameaça e torcer para que fosse só um blefe de maluco. Mas se o homem realmente soubesse de detalhes sobre aquela noite no hospital, se tivesse provas concretas, podia destruir completamente sua vida na cidade. Por outro lado, como poderia entrar no hospital no meio da madrugada? E mesmo se conseguisse, como saberia exatamente quem era a pessoa que precisava de ajuda? Por volta das 4h30 da manhã, tomou uma decisão. Não sabia se estava fazendo a coisa certa, mas não podia correr o risco de ter sua vida destruída por causa de um erro cometido 15 anos atrás. Se vestiu com roupas simples e saiu de casa quando ainda estava escuro. A rua estava deserta, com apenas alguns cachorros caminhando devagar pelas calçadas. Foi andando até o hospital, que ficava a uns 15 minutos de caminhada da casa dela. Era muito cedo, mas já havia algum movimento de funcionários chegando para o turno da manhã. Isilda conhecia quase todo mundo ali. Tinha trabalhado no local por mais de 20 anos, desde jovem até se aposentar. Muitos dos funcionários atuais tinham sido seus colegas. Outros eram filhos de pessoas que ela conhecia. Entrou pela porta de serviço, onde ficava a copa dos funcionários. A porteira de serviço era Dona Conceição, uma mulher com quem tinha trabalhado por anos. "Oi, Isilda, que cedo, que milagre é esse?" disse Conceição, que estava tomando café e comendo pão com manteiga. "Oi, Conceição, não consegui dormir direito e resolvi dar uma volta. Senti saudade daqui." "Ah, tá bom. Quer tomar um cafezinho? Acabei de fazer fresquinho." "Quero sim." Isilda ficou na copa conversando com Conceição e outros funcionários que iam chegando. Tentou parecer natural, como se realmente tivesse vindo só para matar a saudade. Por volta das 5h30, subiu para o andar da emergência, onde tinha trabalhado por tantos anos. Era estranho estar ali novamente depois de tanto tempo. Muita coisa tinha mudado. Equipamentos novos, layout reorganizado, mas a estrutura básica era a mesma. Márcia, a enfermeira-chefe do turno da manhã, era uma mulher que tinha sido sua estagiária anos atrás. Ficou surpresa e contente ao vê-la. "Dona Isilda, que surpresa maravilhosa! O que a senhora está fazendo aqui tão cedo?" "Ah, não consegui dormir e resolvi dar uma volta. Senti saudade do hospital, saudade de vocês." "Que bom! A senhora nunca vem nos visitar. Quer tomar um café conosco? Tem pão de açúcar que a Joana trouxe." "Quero sim. Vocês sabem que eu amo um pão de açúcar." Isilda ficou na sala das enfermeiras, conversando sobre os velhos tempos e tomando café. Estava tentando entender como descobriria quem era a pessoa que precisava de ajuda, se é que realmente ia aparecer alguém.
Talvez o homem da noite anterior tivesse mentido sobre tudo. Talvez fosse apenas uma forma cruel de torturá-la psicologicamente, fazendo-a reviver a culpa do passado. Mas às 6h28 da manhã, ouviu a sirene da ambulância se aproximando. O som fez seu coração disparar. Era muito específico, exatamente 6h30 da manhã, como o homem tinha previsto. Pela janela da sala das enfermeiras, viu os paramédicos tirando uma maca do veículo. Era uma mulher jovem, aparentemente inconsciente, com sangue no rosto e na roupa. "O que aconteceu?" perguntou Márcia ao paramédico quando eles entraram com a maca. "Acidente de carro na estrada do Monjolo. Ela estava dirigindo sozinha, perdeu o controle numa curva e capotou o carro. Está inconsciente, mas os sinais vitais são estáveis. Aparenta traumatismo craniano leve." Isilda sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Era exatamente como o homem tinha previsto. Uma mulher ferida em acidente de carro, chegando no horário exato que ele tinha mencionado. Levaram a mulher para a sala de emergência. Isilda acompanhou de longe, tentando não atrapalhar o trabalho da equipe médica, mas querendo observar tudo. A mulher parecia ter uns 30 anos, cabelos castanhos, usando roupas simples. Os ferimentos eram leves, alguns cortes no rosto, provavelmente uma concussão, mas nada que parecesse grave demais. O médico de plantão, Dr. Henrique, examinou a paciente cuidadosamente. Pediu alguns exames e disse que ela provavelmente acordaria em algumas horas. Isilda ficou na área da emergência, ajudando com pequenas tarefas e tentando parecer natural. Ninguém estranhou sua presença. Todos sabiam que ela adorava o hospital e às vezes aparecia para matar a saudade. Por volta das 7h30, a mulher começou a dar sinais de que estava acordando. Primeiro mexeu os dedos, depois virou a cabeça de um lado para outro. Quando abriu os olhos completamente, parecia confusa e assustada. Tentou se levantar rapidamente, mas Márcia a acalmou. "Calma, você está no hospital. Teve um acidente, mas está bem." A mulher olhou ao redor, tentando se situar. Quando a realidade do que tinha acontecido chegou até ela, começou a ficar desesperada. "Minha filha!" disse ela, tentando se levantar novamente. "Minha filha está sozinha em casa." "Calma", disse Márcia. "Como é seu nome?" "Regina. Regina Santos." "Quantos anos tem sua filha, Regina?" 5. Ela tem 5 anos e está sozinha. Saí cedinho para trabalhar. Ela ainda estava dormindo. Preciso ligar para ela, preciso avisar que estou bem." Isilda se aproximou da maca, sentindo que aquele era o momento que o homem misterioso tinha previsto. Tudo estava acontecendo exatamente como ele tinha dito. "Claro que vamos ligar", disse Márcia. "Qual o número?" Regina tentou falar, mas de repente ficou confusa. Levou a mão à cabeça, fazendo uma careta de dor. "Não estou conseguindo lembrar direito", disse ela, começando a chorar. "Os números ficam se misturando na minha cabeça." O médico se aproximou e examinou as pupilas dela. "É normal ter um pouco de confusão depois de um traumatismo craniano", explicou. "Deve passar em algumas horas. Vamos deixar ela descansar um pouco." "Não!" gritou Regina, segurando o braço do médico. "Minha filha vai acordar e não vai me encontrar. Ela vai ficar com medo, não vai saber o que aconteceu comigo." "A senhora tem algum parente que possa ir lá verificar?" perguntou Márcia. "Não tenho ninguém aqui. Vim de outro estado há poucos meses, por causa do trabalho. Não conheço quase ninguém." Isilda viu o desespero nos olhos de Regina e se lembrou imediatamente da noite de 15 anos atrás. O mesmo desespero de quem está ferido e preocupado com a família em casa. "Deixa eu tentar ajudar", disse Isilda, se aproximando. "Às vezes uma conversa calma ajuda a lembrar." Márcia concordou. Isilda se aproximou da maca e segurou a mão de Regina com gentileza. "Como é seu nome completo, filha?" "Regina Santos Silva." "E sua filha?" Ana Clara Santos Silva."
Que nome bonito. Ela é uma menina esperta. Muito, mas ainda é pequena. Se ela acordar e não me encontrar, vai ficar desesperada. E o telefone de casa, você lembra de algum pedaço do número? Regina se concentrou, fazendo esforço para lembrar. Lembro que termina com 4728. Isso eu tenho certeza. E o código da cidade? Igual daqui. A gente mora aqui na cidade mesmo. Com paciência e gentileza, Isilda conseguiu ajudar Regina a reconstruir o número de telefone. Primeiro perguntou sobre a rua onde morava, depois sobre pontos de referência próximos da casa. Com essas informações e os últimos dígitos que Regina se lembrava, conseguiram chegar ao número completo. Vou ligar para sua filha, disse Isilda, pegando o telefone da enfermaria. Discou o número e uma voz infantil atendeu no segundo toque. Alô, mamãe? Oi, Ana Clara. Não sou sua mamãe. Sou a dona Isilda do hospital. Sua mãe teve um acidentinho de carro, mas ela tá bem, viu? Quer falar com ela? Quero. Tava com medo porque ela não estava aqui quando acordei. Isilda passou o telefone para Regina, que conseguiu conversar com a filha e explicar a situação. Combinaram que a vizinha do lado, Dona Marta, iria buscar Ana Clara para ficar com ela até Regina ter alta do hospital. A vizinha tem a chave reserva? Perguntou Regina. Sim, mamãe. A senhora deixou com ela semana passada, lembra? Lembro sim, filha. Fica tranquila que logo eu volto para casa. Depois da ligação, Regina segurou a mão de Isilda com força e lágrimas nos olhos. Muito obrigada. A senhora não sabe o alívio que é saber que minha filha está bem e que tem alguém cuidando dela. Imagina, filha. É o mínimo que a gente pode fazer. Qualquer mãe ficaria desesperada numa situação dessas. A senhora é mãe? Sou. Tenho 3 filhos, todos já adultos. E sei como é essa preocupação. Isilda ficou no hospital mais algumas horas, ajudando com pequenas coisas e conversando com os funcionários. Regina dormiu um pouco e, quando acordou, estava se sentindo muito melhor, sem mais confusão mental. Por volta do meio-dia, Isilda se despediu de todos e voltou para casa. Durante a caminhada, refletiu sobre tudo o que tinha acontecido nas últimas horas. Não sabia se tinha feito aquilo por causa da ameaça do homem misterioso ou porque realmente queria ajudar Regina. Talvez fosse um pouco dos dois, mas o importante era que tinha conseguido fazer a coisa certa desta vez. Quando chegou em casa, tudo parecia normal. Não havia sinais de que alguém tinha estado ali durante a noite. As portas e janelas que tinham ficado emperradas na madrugada, agora abriam normalmente. Durante os dias seguintes, ficou esperando algum sinal do homem que tinha aparecido naquela noite. Mas ele nunca mais voltou. Não houve mais barulhos estranhos. Não houve mais ameaças. Não houve mais visitas misteriosas. Uma semana depois, Regina apareceu na casa dela com Ana Clara para agradecer pessoalmente. A menina era linda, de cabelos cacheados e olhos grandes, muito esperta e carinhosa. A senhora salvou minha vida naquele dia, disse Regina, sentada na sala de Isilda. Não pelos ferimentos, que eram leves, mas pela angústia. Se eu não tivesse conseguido falar com a Ana Clara, acho que teria enlouquecido de preocupação. Imagina, filha. Qualquer pessoa faria a mesma coisa. Não é verdade. Muita gente teria deixado para resolver depois, ou teria achado que não era problema deles. Isilda ofereceu café e biscoitos caseiros. Ana Clara ficou encantada com a casa antiga, com os móveis de madeira e os quadros nas paredes. Brincou com os objetos antigos enquanto as duas mulheres conversavam. A senhora mora sozinha? Perguntou Regina. Moro. Fiquei viúva há 8 anos e os filhos moram todos longe. Não vejo eles há meses. Deve ser difícil. É, mas a gente se acostuma. Tenho meus vizinhos, minha rotina.
Regina olhou ao redor da casa, notando a solidão que pairava no ambiente apesar dos esforços de Isilda para manter tudo organizado e acolhedor. A senhora não quer conhecer onde a gente mora? É pertinho daqui, umas 5 quadras. A Ana Clara adoraria ter uma vovó por perto. Isilda ficou emocionada com o convite. Fazia tanto tempo que não tinha contato próximo com crianças. Tanto tempo que não tinha alguém que realmente precisasse dela para além das obrigações básicas. Seria uma honra, disse ela. A partir daquele dia, as duas se tornaram amigas próximas. Isilda virou uma avó adotiva para Ana Clara, e Regina se tornou como uma filha para ela. A casa, que antes era silenciosa e solitária, agora recebia visitas regulares. Ana Clara ia lá depois da escola algumas vezes por semana, fazia lição de casa na mesa da cozinha, ouvia histórias antigas que Isilda contava sobre a cidade. Regina, que trabalhava como costureira, às vezes levava serviços para fazer na casa de Isilda, e as duas passavam tardes inteiras conversando enquanto trabalhavam. Isilda ensinou Ana Clara a cuidar das plantas do quintal, a fazer biscoitos caseiros, a bordar panos de prato. A menina trouxe vida nova para aquela casa, com suas gargalhadas, suas perguntas sem fim, sua curiosidade sobre tudo. Durante as férias escolares, Ana Clara passou uma semana inteira na casa de Isilda. Dormiam juntas na cama grande do quarto principal. E Isilda se lembrava de como era bom ter alguém para cuidar. "Vovó Isilda", disse Ana Clara numa noite, enquanto Isilda ajeitava o cobertor sobre ela. "A senhora é a vovó mais legal do mundo." "Por quê, filha?" "Porque a senhora sempre sabe o que fazer quando a gente precisa. Igual no hospital, quando a mamãe ficou confusa, e a senhora ajudou ela a lembrar do telefone." Isilda nunca mais teve certeza se o homem daquela noite tinha existido realmente ou se tinha sido uma manifestação de sua própria consciência pesada. Talvez a culpa guardada por tantos anos tivesse encontrado uma forma de se manifestar, forçando-a a enfrentar os erros do passado. Mas não importava. O importante era que tinha aprendido a fazer a coisa certa. Tinha aprendido que nunca é tarde demais para consertar os erros e construir algo melhor. Anos depois, quando Ana Clara já estava maior e às vezes perguntava como Isilda tinha sabido exatamente como ajudar Regina naquela manhã no hospital, ela sempre sorria e dizia: "Às vezes, a gente recebe uma segunda chance para consertar os erros do passado. O importante é estar pronto para aproveitá-la quando ela chegar." E toda vez que Ana Clara a chamava de vovó, Isilda se lembrava de que algumas lições chegam de formas misteriosas, mas sempre no momento certo. A casa no final da rua de terra nunca mais foi um lugar solitário. Virou um lar cheio de vida, onde uma senhora aprendeu que a redenção às vezes vem disfarçada de uma oportunidade de ajudar alguém quando mais precisa. A culpa de 15 anos atrás nunca desapareceu completamente, mas foi substituída por algo maior. A satisfação de saber que, quando teve a chance, fez a coisa certa. E nas noites silenciosas, quando Ana Clara dormia ao seu lado durante as férias, Isilda agradecia em silêncio pela visita misteriosa que mudou sua vida e a ensinou que nunca é tarde demais para ser uma pessoa melhor.